espero que você esteja bem. Vamos prosseguir então no curso de Introdução à Filosofia, na verdade o livro que se chama Introdução ao Pensamento Filosófico do Karl Jaspers. Nesse vídeo eu vou tratar então da unidade 2, que é intitulada A História e o Presente. No fundo, se nós pensarmos enquanto um curso de introdução à filosofia, o que é pensar filosoficamente? Quando ele diz a história e o presente, ele vai tentar trabalhar a ideia de dimensão histórica do ser humano. Porque normalmente quando nós falamos em história, nós pensamos em historiografia, não é? E o que é historiografia? É em sua diferença com propriamente a história. A historiografia é a escrita da história. A historiografia é o registro da história que nós temos nos livros e em todos os materiais, todas as fontes que podem servir como registro histórico. Qual a diferença entre historiografia então, e história? A história é o que acontece. A história é o âmbito no qual se dá a existência humana. Nós não somos nada fora da história. Apenas com história nós podemos dizer que somos alguém, que somos algo e nos situarmos. Como assim? Sem história eu não tenho nada que me prenda, nada que me dê um solo. Eu, Luiz Fernando, só sou Luiz Fernando do modo como sou, com aquilo que posso, dentro das minhas possibilidades, por conta da minha história. Nasci em um lugar, em um tempo, em uma família, com uma determinada experiência que é histórica. Não é possível pensar um indivíduo fora da história. Não é possível pensar a humanidade fora da história. E no início ele começa então a falar assim que, do mesmo modo como as ciências do universo alcançaram grande sucesso, também as ciências da história, ou o conhecimento da história, alcança grande sucesso no conhecimento. Só que essa história, quando nós falamos em história humana, é uma história muito nova, se nós olharmos para a história do universo. Não é? Se nós pensarmos no surgimento do ser humano, e principalmente nesse ser humano que somos nós, Homo sapiens, também chamado de Homo sapiens sapiens, nós vemos que é algo muito recente. Recente, se a gente olhar desde a pré-história, mas que apresenta certos modos de vida, certa evolução técnica muito próxima, ainda que em regiões diferentes. Ou seja, até por volta da Idade Média, desde a Antiguidade até por volta da Idade Média, mesmo que eu pegasse um ser humano na Europa, na Índia, na África, na China, na América, ainda que não tivessem contato uns povos com os outros, nós poderíamos observar um certo tipo de técnica, um certo tipo de vivência, um certo tipo de constituição social, que logicamente, dentro cada um da sua singularidade, do seu contexto, são semelhantes. A partir da Idade Moderna, nós temos o quê? Nós temos a época, a era da técnica. Na época, no período moderno, na Idade Moderna, nós temos aí a revolução científica que vai modificar sobremaneira toda a história humana e principalmente a história daquilo que é a nossa cultura, como nós conhecemos como nossa cultura ocidental. Mas a partir da modernidade nós temos o quê? Propriamente o Jaspers está dizendo aquilo que nós podemos chamar de história universal, porque é a partir da modernidade que nós temos uma comunicação em plano mundial, nós temos contato entre as diferentes culturas.
Então ele diz, a partir dali nós somos outros seres humanos. Nós fazemos uma nova história. O que isso significa para a gente, né? O que significa isso dentro da história da própria existência? Daí ele fala assim, nós precisamos ter a consciência de que nós somos únicos, mas nós não somos importantes para o universo. Nós somos importantes para nós, mas não para o universo. É possível pensar a existência de vida em outro lugar? É possível, mas não temos evidências. Então, assim, a vida é possível, mas dizer, eu acredito que exista vida em outro lugar, não tem evidência para essa afirmação. E ele diz, ainda que houvesse vida, seria vida inteligente? Seria vida racional? É essa a pergunta e eu acho bastante interessante isso que ele fala. Então nós estamos praticamente, é isso que ele diz, sós no universo. E o universo não depende de nós, o universo não precisa de nós, o universo não foi feito para nós. O universo é o universo. E daí ele diz, então o universo deve ser considerado enquanto universo. E isso nos coloca diante de um mistério, diante de algo que ele chama de objeto de nosso temor sagrado, né? Não focando, não tomando no sentido de uma divindade, mas mesmo no sentido de entender que nós, diante do universo, não somos nada. O universo é muito anterior, o universo é muito maior, entendamos esse maior não apenas em espaço, mas é espaço, né? E nós começamos nesse espaço, nessa solidão do universo, nós começamos uma natureza nova. Nós começamos um outro tipo de existência. E conhecer os fatos do passado não são apenas para nós pensarmos o nosso presente. Conhecermos os fatos do passado é importante pelos próprios fatos do passado. Nós não aprendemos história e historiografia apenas para aprendermos a viver melhor no presente. Não, a história é importante pelo que passou mesmo, por aquilo que está lá. Lógico que nós aprendemos, pelo menos devemos aprender com o que já passou. Mas ainda que não aprendêssemos, continua sendo importante a preservação, o conhecimento daquilo que já passou. Mas ele diz assim, a história tem limites. Nós não conhecemos o início nem o fim. Nós não conseguimos traçar na história uma sequência lógica. Ele diz assim, há um outro limite para a história, da história. Não percebemos o conjunto da história como um todo lógico. A ciência empírica da história sempre se põe frente ao azar. Tal é a característica essencial do seu objeto. Ou seja, se nós observarmos os fatos históricos, ainda que tentemos ou que possamos enxergar alguns elementos que abrem as portas para o momento seguinte ou os momentos seguintes, nós nunca temos como dizer que aquele momento seguinte iria surgir antes dele surgir. Nós enxergamos sim de onde ele veio, mas depois que ele surgiu. Nós não temos como prever como uma sequência lógica. A história trata de azar, ou seja, sorte. Não é? Azar e sorte é a mesma coisa, significa que é o acaso. Não é? Azar e sorte depende do lado em que nós estejamos, porque para o universo não faz diferença. E daí ele se encaminha então para pensar assim, daquilo que fizemos, que o ser humano fez de si, né, daquilo que fizemos de nós encontramos aí uma possibilidade de autodestruição. Para onde caminha a humanidade? Será que o ser humano vai se autodestruir? Aquilo que ele está fazendo da sua vida, e ele fala exatamente de um ritmo de vida, de produção, de consumo, será que isso não vai levar a um fim da própria existência? Porque em nome desse ideal, o ser humano acaba consigo, na exploração de si. Né? E ele vai buscar
esse ser humano vai buscar em diferentes situações e diferentes propostas um certo tipo de consolo, de verdade, de segurança. Ele vai buscar algo que pudesse dar uma certeza, né? Algo que pudesse dizer para ele, olha, nós não estamos nos encaminhando para o fim, mas será que estamos ou não estamos? Ele diz assim, tudo parece apontar em sinistra evidência para o desaparecimento do homem. Aquilo que nós construímos, ou que lutamos por construir enquanto liberdade, nós destruímos naquilo que vivemos, naquilo que vivenciamos. E o ser humano busca essas certezas que ele cita, por exemplo, em todo tipo de conhecimento, pseudociências. Conhecimentos que de alguma maneira digam, olha, não se desespere, porque a humanidade, né, o mundo, o universo, o mundo humano, tem um caminho, tem uma finalidade, terá uma realização. Ele fala nisso, o ser humano se perde, ele se corrompe, ele acaba no mínimo do que é possível do pensamento humano. Ao invés de buscar aquilo que é um conhecimento mais verdadeiro, dentro das possibilidades do que ele está chamando de ciências, né? Ele fala que o ser humano busca as pseudociências, as falsas ciências, buscando uma resposta, buscando um algo onde pudesse se agarrar. Mas ele diz assim, daí então estamos caminhando para algo ruim, né, para um desespero, e ele diz, guardemos-nos de caluniar o nosso tempo. Peraí, há muita experiência boa, nós precisamos ter a consciência do limite. Ainda que tenhamos alcançado coisas gloriosas pelos feitos humanos, temos limite. É preciso ter essa consciência. Precisamos enxergar que há quem faça experiências genuínas na história, sem precisar recorrer a esses tapa-buracos, que ele chamou de pseudociências. E ele diz assim, se concebermos a história como predeterminado processo de autodestruição da humanidade, teremos esquecido que o amor, a dedicação, a grandeza do homem e o esplendor das obras por ele criadas são algo que triunfa no processo de destruição. Então nós temos ainda como olhar para frente. Ele diz, quando filosofamos, não devemos jamais deixar-nos dominar por profecias pessimistas. A filosofia nos ensina não um otimismo bobo, não um otimismo infantil, mas ela nos ensina a não nos deixar abater pelas possibilidades de um pessimismo que cerra os olhos para aquilo que existe de bom. Ele ainda diz, devemos, pensando na história, né? Devemos aceitar a culpa de nossos ancestrais, pois que somos responsáveis por eles. Não podemos fugir à nossa origem. Somos livres apenas para participar da determinação de um futuro que se desenrola a partir dos dados da nossa história. No espelho que é a história, enxergamos para além da estreiteza do presente e discernimos padrões. Sem história, perde alento nosso espírito. Se quisermos ignorar nossa história, ela nos surpreenderá à nossa revelia. Os espectros do passado nos conduzem. Então nós temos de assumir a história. Temos de assumir os fatos que passaram, porque eles nos fizeram e nós somos responsáveis por eles. E, finalizando esse trecho, ele diz, e eis o último ponto a assinalar. Na medida em que nos encontramos a nós mesmos e aprendemos o fundo das coisas, a história deixa de ser uma prisão. É o lugar inevitável em que, através das nossas experiências e ações, atingimos o que é autêntico. Se saíssemos da história, tombaríamos no nada. A história é o fio que dá sentido àquilo que nós somos. Sem história, se saíssemos da história, não seríamos nada. Quem sou eu?
peraí, de onde vim? O que fiz? O que fizeram de mim? Né? E é bem bonito esse trecho, né? Quando nós aprendemos a história, assumimos a história, nós nos aprendemos. E quando nos aprendemos, deixamos de olhar a própria história como uma prisão. Filosofemos. Um abraço. Tchau, tchau.